Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, Meu Pai, agora no podcast também no YouTube, e cada vez mais nós levando essa mensagem de Deus para o mundo através da internet. E olha, eu peço a você que divulgue desde agora, né? Não somente esse link agora, quase que ao vivo para com você, mas também depois, né? Junte esse link, nossa programação e coloque tudo no grupo dos familiares, os amigos, para que a internet ela possa cumprir essa missão de evangelizar. Como é bom sabermos que a palavra de Deus ela chega a inúmeros lares no mundo inteiro pela sua força de vontade de simplesmente pegar um link, e enviar para outra pessoa, e ela então vai poder alimentar-se de uma mensagem, de uma palavra de Deus. Então faça isso e com certeza será uma bênção muito grande para muitas pessoas que às vezes necessitam escutar um pouco mais a palavra de Deus e, claro, com essa palavra elas possam também transformar a vida de cada uma delas. E o nosso programa, já sabe, sempre tem uma dimensão muito profunda na condição humana, mas que no decorrer do programa eu transformo nessa condição humana em uma necessidade espiritual. Ou seja, todo o programa Boa Noite, Meu Pai vai trazer sempre essas duas características. Ver uma história humana, uma dimensão nossa, do nosso cotidiano, mas que através da oração eu então elevo essa realidade, essa investigação, essa pesquisa através de uma dimensão espiritual. E claro, quando nós falamos em Deus, muitas coisas boas acontecem. E hoje então, o nosso programa vai falar sobre um pouco da dimensão do rio. Então veja, a condição nossa, estamos diante de uma realidade humana, que é o quê? Estarmos em um rio, observando o rio, estarmos dentro deste rio e a partir dessa reflexão, nós nos voltarmos para Deus. Ou seja, eu vou colher toda a estrutura do que é um rio, de como que é a sua trajetória, para no último bloco nós chegarmos numa dimensão como que Deus quer falar conosco, através de uma dimensão, de um pensar sobre o que é um rio, o que ele nos mostra, o que a sua caminhada tem a ver com a nossa vida espiritual. Vejamos que o rio, ele nasce sempre muito pequeno. Como tudo na vida, nasce muito pequeno. Só que dá a impressão que aquele pequeno olho de água, nós assim chamamos, não vai tão longe. Dá essa impressão quando você olha o nascente de um rio. Algo muito pequeno, algo muito minúsculo, que borbulha, alguns litros às vezes por minuto, mas que toda aquela transformação com o passar do tempo vai levando aquela água para outros lugares. E aí sim, forma-se o rio. Então vejam, a capacidade do que é pouco, do que às vezes é até o mínimo, mas que numa continuidade forma-se um grande rio. Vai levando sempre o quê? Este pensamento, esta essência. E é por isso que o rio ele nasce desse pequeno olho d'água, mas ele já tem na sua genética, entre aspas, já tem na sua essência esse correr mundo afora, fazendo o seu caminho e, claro, almejando o mar. Então, nasce pequeno, mas ele sonha grande. Nessa caminhada, o que acontece? Ele vai abrindo caminhos. O rio nunca para. Quando ele sai daquele olho de água, daquele broto de água, se assim preferir falar, ele vai tecendo a sua própria caminhada. Ele vai existindo a partir daquilo que ele vai delineando. Vai abrindo caminhos. Então o rio ele tem essa grande perspectiva, isto de nunca ficar parado. Nasce pequeno, algo já está na sua essência, que é o quê? Ir sempre avante. Mas nesse ir avante, muitas vezes o rio encontra dificuldade, é claro, como nós também encontramos em nossas caminhadas. E o rio muitas vezes ele encontra, por exemplo, uma grande pedra, um lajedo, por exemplo. O que acontece? Esse rio ele vai buscando uma maneira de transpor essa dificuldade. Ou seja, a água vai vindo, vai se acumulando atrás daquela pedra, por exemplo, até chegar à altura daquela pedra e, claro, vai transbordar. Vai além daquela dificuldade. E ele transborda, ele perpassa aquele obstáculo e nós conhecemos bem o ditado, Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E é uma grande realidade.
Mesmo que o rio encontre essa dificuldade, sendo uma pedra muito alta, por exemplo, mas se num momento ele encontra uma fresta, ele ali começa a ir, adentrar, ele fura aquela pedra com o passar dos séculos e ele faz a sua caminhada existir. Nós temos em Curitiba um lugar muito bonito chamado Buraco do Padre. É um ponto turístico e lá tem essa realidade, né? A água, a cachoeira sai do meio de um pedaço de terra. Incrível, porque a água furou, ela não foi até em cima, mas ela furou no meio daquela estrutura e ali tem uma grande cachoeira. Então vejam, os obstáculos, quando o rio ele encontra, ele não simplesmente desiste, desanima, acaba por ali a caminhada, não. Ele continua acreditando que ele tem que chegar no seu objetivo, que daqui a pouco veremos qual é, então, o grande objetivo deste mar. Ao mesmo tempo, ele vai então superar aquele que estava trancando a sua caminhada, a sua existência, o seu pensar, se assim podemos dizer, numa linguagem catequética. Por quê? A pedra, ela vai ser sempre esse grande obstáculo, mas se o rio tem essa capacidade de passar por cima desse obstáculo, com certeza vai sempre vencer também. Então é essa capacidade que o rio tem de nos ensinar sobre como nós devemos também superar os nossos obstáculos. Muitas vezes nós nos deparamos, aliás, com dificuldades que todos nós temos, sem dúvida alguma, mas a questão é, eu tenho que olhar além daquela dificuldade, eu não posso parar ali pensando que, e agora, o que vou fazer? Eu estive dias atendendo uma pessoa, uma senhora, eu fiz uma pergunta para ela, né? Diante da dificuldade que ela apresentou no acompanhamento, eu perguntei assim, olha, quando uma criança, aliás, quando um idoso, ele tropeça, por exemplo, no calçadão, né? O que acontece com esse idoso? É rapidamente o que ele faz, ele levanta, né? Ele bate assim as mãos, olha ao lado, como quem diz, ninguém viu, e ele vai até mais rápido do que estava vindo anteriormente, antes do tombo. Uma criança, quando faz a mesma cena, essa criança, ela vai, claro, ficar lá, esperando que alguém levante. E a pergunta que eu faço agora é esta: você está em qual patamar? No da criança, que quando encontra um obstáculo, fica lá esperando alguém levantar e ver o que aconteceu? Ou no obstáculo do adulto, que quando cai, que todos nós podemos um dia cair, sem dúvida alguma, mas a gente levanta, isso, chacoalha as mãos, bate as mãos, olha para frente e apressa mais o passo. Ou seja, às vezes aquele tombo é exatamente o trampolim para nós conquistarmos algo maior. Por conta disso, irmãos e irmãs, o rio tem uma direção. O rio, ele sabe exatamente qual que é a direção dele que ele vai seguindo para um dia encontrar o seu grande objetivo. Agora sim, revelar o segredo, que é o mar. Todo rio, ele quer chegar no mar. Então todos correm, né, uma direção, mas onde vão encontrando um rio maior, que esse deságua em outro maior, que esse deságua em outro maior e que esse deságua no mar. E aí sim é a realização do rio, podemos dizer assim. É como um adulto que vai crescendo, adolescente, jovem, uma pessoa já madura na caminhada da vida, um idoso, né, mas ele passou todas as etapas vivendo o bem, né, e o bom de cada etapa que ela tem para oferecer. Então, a pessoa ela chega na idade adulta, por exemplo, na idade da velhice, mas realizada porque cumpriu todas essas etapas. Assim também é o rio. Ele, na sua direção, ele vai sempre almejando o que é próprio dele, chegar então no mar. Mas quando o rio, por exemplo, ele perde o sentido, quando o rio não consegue mais encontrar essa direção, muitas vezes ele faz o quê? Ele encontra um outro atalho. Você vê, por exemplo, que muitas vezes um rio ele vai caminhando, ele vai tendo o seu percurso e às vezes um afluente, um braço, entre aspas, vai assim na lateral e aquela água não tem força para ir avante. Então aquele braço fica, como se diz, um braço morto, a água parada. E sabe o que a água parada produz? Morte. Apenas isto. É isto. Insetos ficam ali, a água começa a apodrecer, pernilongos, mosquito da dengue, enfim, tudo isso acompanha a água morta. Ao passo que a outra água, né, o outro braço, o rio mesmo, que continuou, ele segue buscando o seu objetivo. Portanto, o rio não para. O rio continua sempre nessa perspectiva de que ele tem que chegar para onde ele foi criado. E claro, nós assim também o somos, irmãos e irmãs.
Nós fomos criados para chegarmos um dia no céu. Há 2 domingos passados nós limos na liturgia sobre essa perspectiva que nos mostrou o Apocalipse de São João. A cidade celeste, onde dizia que lá não existe luz, porque Deus é a própria luz. Não existe um luzeiro como o sol, a lua, por exemplo. Não, Deus é a própria luz. Então todos nós temos esse objetivo, buscarmos um dia uma vida de tal forma que seja condizente com o Evangelho para chegarmos também um dia no céu, na eternidade. Mas claro, também cumprindo bem cada etapa que a vida nos coloca. Isso é importante. A etapa da juventude, viver bem. A etapa do casado, da casada, da etapa jovem, viver bem, aquele compromisso que Deus confiou. A etapa vocacional, vivê-la bem, intensamente, aquilo que Deus confiou. A etapa da velhice, viver bem o que ela proporciona para cada pessoa. No entanto, muitas vezes nós encontramos desafios, assim como os rios também encontram muitos desafios. Por exemplo, o rio, ele tem sim a sua caminhada, como já expliquei agora há pouco. Mas o rio não vai em uma linha retilínea. Não, o rio tem muitas curvas. E aqui nasce também, mais uma vez, um outro ditado popular que fala o quê? Curva de rio, onde para tudo que não presta. E é uma verdade. Nós vemos que no rio, quando ele faz uma curva muito grande, por exemplo, naquela parte da curva, na parte do cotovelo da curva, muitas coisas ficam paradas. Isso é uma pura verdade. Muitas coisas vêm ali, não conseguem fazer a física necessária para pegar o curso, porque a água ali está sem movimento quase, né? E então fica parado ali tudo que não presta, que a água vai trazendo, vai acumulando ali na lateral. No entanto, irmãos e irmãs, em nossa vida muitas vezes também acontece essa mesma perspectiva. Nós encontramos uma curva onde vamos guardando todas as coisas que nós não queremos, mas não nos desfazemos delas. Aí que está o grande erro. E é por isso que no rio, por exemplo, é preciso sim que alguém possa ir lá, tirar toda aquela sujeira e deixar a água limpa. Porque a água não está parada ali. Na verdade, por baixo existe uma movimentação da água, mas não é capaz de levar a sujeira. Então em nossa vida também nós encontramos dificuldades aonde estão lá paradas, porque nós mesmos as colocamos ali. E agora sim, na condição humana, é preciso, é necessário que venha alguém, por exemplo, um profissional, seja um psicólogo, seja um psicoterapeuta, um próprio padre nos conselhos, para tirar toda aquela sujeira que nós mesmos colocamos lá nesse cotovelo da vida. Porque a nossa própria emoção não é capaz de gerenciar tudo isso para que saia. Assim como a água também não tem força suficiente naquele acúmulo de água e sujeira para levar aquela sujeira. Ela só faz movimento por baixo, mas por cima está cheio de sujeira. Na vida também, como falei agora há pouco, nós encontramos muitas realidades muito parecidas como esta da água. Então é importante que a gente tenha conhecimento dessa realidade nossa e possamos agir, é claro. E o agir é o quê? É eu saber, é eu conhecer que estou necessitando de alguém que venha intervir na minha vida para tirar tudo isso, essas emoções guardadas que ferem a minha dignidade, ferem a minha alegria, ferem o meu cotidiano, e eu não consigo dar um passo a mais. Ao contrário, eu vou definhando cada dia mais. É como se fosse um peso nas minhas costas e eu não consigo encontrar, não consigo olhar avante para sentir e ver qual é a perspectiva que Deus confia para mim enquanto filho, enquanto filha. Então, irmãos e irmãs, é nesse momento que entra um momento muito especial na vida do ser humano. Se no rio precisa de alguém, que uma máquina tire toda aquela sujeira, em nossa vida é preciso que Deus esteja ali. Mas claro, Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu preciso pedir para ele. Esse é o grande segredo da humanidade. Deus já está ali, mas ele não intervém quando esse filho não pede para ele. Então, independente da sujeira que você colocou nesse espaço da sua vida, qualquer que seja essa sujeira, procure Deus. Ah, padre, mas como que eu vou encontrar Deus para essa dimensão? Por exemplo, se é um pecado muito grave, procure uma confissão.
Se é uma dificuldade emocional, uma falta de perdão, que você não consegue, você quer perdoar, mas algo bloqueia isso, procure um padre para um aconselhamento. Ou também, claro, contar com a ciência, procurar profissionais que trabalham com isso no dia a dia, por exemplo. Por exemplo, de modo muito especial, os psicólogos. Eles trabalham para isso também. Então é nessa perspectiva que Deus vai unindo cada vez mais a nossa condição humana, que é frágil, para um dia chegarmos na condição espiritual, que é a grande graça de Deus. Irmãos e irmãs, a água que é colocada em lugar que não tem vida, ela, claro, vai causar sempre o quê? Uma destruição naquele local, como eu disse agora há pouco. Mas também a emoção que não é tratada, ela causa grandes problemas para aquela pessoa que não tratou, que deixou ela ficar ali um bom tempo, por exemplo. Então a falta de perdão, a falta de caridade, a falta de humildade, tudo isso são águas paradas que estragam a nossa vida, que denigrem a nossa condição humana. Mas é preciso nós voltarmos ao rio. Precisamos voltar sempre ao rio para vermos como que a natureza nos ensina a chegarmos ao conceito que Deus, Ele quer que nós conheçamos. Por exemplo, imagine agora o rio novamente. Um rio que vai caminhando na sua direção, qualquer que seja esta, você vai observar, por exemplo, todas as árvores que estão ao redor deste rio. Todas elas. Elas estão verdes, têm vida. Por quê? O rio está alimentando essas árvores. Ao passo que quando nós encontramos um rio, que não tem água alguma, por exemplo, claro, naturalmente não tem como ele doar essa água para as árvores ao redor. Portanto, todas ficam secas, sem vida. Ou uma vida muito, muito fraca. Você olha aquela folha, por exemplo, e vê que ela não tem uma qualificação de umidade. Então nós precisamos sempre voltarmos ao rio para vermos como que ele pode nos ensinar. E nessa trajetória do rio, você vai perceber que quanto mais o rio se alarga, ele perde mais água naturalmente, uma questão de física. Quanto mais espaço ele vai ter, para correr a água vai se esparramar por este canal, por exemplo, ele vai ficar mais fraco. Só que nunca um rio é 100% dessa forma. Por quê? Daqui mais alguns metros ou alguns quilômetros, esse rio ele vai fechar o seu canal, vai colocar de novo todo o volume de água e vai ganhar força e vai continuar a sua caminhada. Mas a questão é, ele não parou de alimentar quem está ao seu redor. Então vejam, comparando isso com a nossa vida, se eu regro bem a minha vida nas emoções, eu vou estar ajudando quem está comigo, quem está ao meu redor, ou seja, eu vou ter qualidade, eu vou ter saúde mental, vou ter sanidade e eu vou automaticamente também poder proporcionar isto para quem está ao meu redor. Mas interessante que o contrário também é verdadeiro. Quando alguém não cuida da sua saúde física, mental, espiritual, por exemplo, quem está com essa pessoa também sofre muito. Então é preciso olharmos e caminharmos como esse rio, que vai alimentando o que está ao seu redor, mas sempre trazendo coisas boas. Por quê? O rio, ele tem, repito, na sua genética, entre aspas, é claro, esse saber. Eu vou chegar no mar, mas na minha trajetória eu vou ajudar quem estiver ao meu redor. E assim, literalmente, acontece com o rio. E deve também, claro, acontecer com a vida de todos nós. Por quê? Deus, Ele quer nos alimentar. Deus quer nos proporcionar esse alimento no qual nós temos a certeza que a sua presença é fundamental. E nessa presença, nós nos fazemos como aqueles que estamos olhando, observando o que Deus realmente Ele é para todos nós. Então, assim como o rio alimenta, Deus quer também, na condição de Pai e Criador, Ele quer nos alimentar. Portanto, as dificuldades que nós temos na vida, nós devemos sim oferecê-las para Deus. Porque Deus cura. Se você está mal, por exemplo, com a saúde física ou um mal-estar, você vai na farmácia, rapidinho, o farmacêutico vai te indicar um remédio. E muitas vezes, como diz o ditado, tiro e queda. Você toma aquele remédio, de imediato você já fica bom. Assim também é a dimensão espiritual. Eu posso estar muito mal nas minhas emoções, mas ao procurar Deus, ao procurar uma confissão ou a Eucaristia, eu vou melhorar, não tenha dúvida.
Porque Deus é esse remédio também espiritual, na condição espiritual de espiritualidade, é claro. A Eucaristia nos remete à cura sempre, porque ali está o próprio Jesus. A unção dos enfermos, muitos têm esse ditado ou esse pensar, né? Por exemplo, a extrema unção. Se o padre chegou é porque a pessoa está na última e ela vai morrer. Não, não é esse o significado, é claro. Isso é um conceito muito antigo, porque quando não se tinha meio de transporte rápido na década de 40, de 20, por exemplo, né? Então, quando alguém estava muito doente, normalmente num lugar muito longe, muito distante de tudo, até avisar o padre, até o padre chegar, isso demorava dias e a pessoa muitas vezes morria. Então, tirou-se esse costume, né, da extrema unção ser na última hora da pessoa. Não. A extrema unção a unção dos enfermos é um remédio espiritual. Aquele óleo nos traz uma proteção que Deus assim deseja, e por conta disso que o arcebispo ele abençoa na missa dos santos óleos todos esses óleos que nós usamos durante todo aquele ano. Porque é um remédio de Deus, é um remédio que cura a nossa alma. Não cura o físico, é claro. Aí eu boto mais uma vez a medicina. Curar o físico, mas o emocional, o espiritual, é claro, está sempre vinculado à nossa alma, à nossa existência. É por isso que precisamos. Portanto, a psicologia é de fundamental importância quando alguém está, por exemplo, com as emoções, né, um pouco afetadas. Porque também é uma ciência, e Deus assim criou, inclusive a ciência é um dos 7 dons do Espírito Santo. Mas, quando falamos da dor da alma, agora sim, é literalmente buscar a igreja, é buscar o sacerdote, é buscar a confissão, é fazer com que você queira ver novamente qual é o seu objetivo. Comparando o rio busca o mar e nós buscamos Deus. Este é o nosso grande objetivo. Então, mesmo com as adversidades da vida, Deus quer que nós tenhamos essa certeza, essa clareza que Ele está ali para nos auxiliar, para nos ajudar. Portanto, é ajudando a nós mesmos que nós ajudamos outras pessoas. Portanto, cuide bem da sua saúde espiritual. Imagina uma família onde tem lá o pai, a mãe, os filhos, por exemplo, e nem todos têm essa preocupação de uma qualidade espiritual. Todos sofrem com isso, todos, sem dúvida alguma. Mas se todos procuram uma vida espiritual, uma vida onde tem qualidade espiritual, todos vão se amar, vão se unir, vão se compreender, vão se perdoar, vai ter um diálogo sadio, por exemplo. Imagine como que é a dificuldade de uma família onde tem pessoas que têm vários credos. Né? Claro, tem essa liberdade, sem dúvida alguma, é o direito da pessoa. Mas a questão é, quando um não respeita o credo do outro, aí não é saúde espiritual. Um quer quase que exigir que o outro mude a religião, porque eu sigo essa, você tem que seguir essa também. Não, cada qual na sua crença, naquilo que lhe faz bem, mas sabendo que existe um mar, existe um Deus. E é para lá que todos nós vamos. Portanto, cabe sim a reflexão: que tipo de igreja, que tipo de espiritualidade eu estou vivenciando, estou buscando para chegar nessa Jerusalém celeste, ou na comparação para chegar neste mar. Então, rogo a Deus que abençoe muito a sua pessoa, a sua semana, né? O seu mês de junho, estamos já uma semana desse mês, para que Deus continue abençoando muito a sua vida e tudo aquilo que você faz para o bem de toda a sua família, de você mesmo, que vai então, sem dúvida alguma, passar isso para o mundo, para termos um mundo melhor e cada vez mais com pessoas capacitadas no campo da espiritualidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça mais uma vez sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.